No item 2 do primeiro tópico da nossa lição, da segunda aula, o apóstolo fala de bênçãos espirituais. Aliás, desde o início ele vem falando isso. No versículo 3 ele fala: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, Paulo está falando estritamente de bênçãos espirituais, não tem coisa material aqui no meio. Ele está falando daquilo que nós recebemos espiritualmente ao aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, além daquelas que eu enumerei, e eu poderia enumerar mais um outro tanto daquelas que eu falei até ontem, ele fala no versículo 4 do capítulo 1 sobre a nossa eleição para sermos santos. Então, no versículo 4 ele fala assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nele quem? Em Jesus. Por que antes da fundação do mundo? Porque antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado a morte de Jesus. Isso está, tem alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então o que é eleição? Eleição é quando alguém é escolhido. Quando nós vamos votar em alguém, escolher alguém para nos governar, nós passamos por uma eleição. A pessoa se candidata e nós vamos lá e elegemos a pessoa. E foi isso que Deus fez. Deus nos elegeu em Cristo. Mas isso não quer dizer que são algumas pessoas apenas que são eleitas, que são escolhidas por Deus para a salvação. Não. E a gente vê isso bem claramente no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que ele diz que para que todo aquele. Então, todas as pessoas que crerem em Jesus e aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador são eleitos, são escolhidos por Deus para a salvação. A salvação é estendida a todos os povos. Deus não é injusto para escolher uma pessoa e rejeitar outra. Quem rejeita somos nós. Nós é que aceitamos ou nós que rejeitamos. E por quê? Porque a nós foi dado o livre-arbítrio. Deus nos dá a liberdade de escolha. E nós escolhemos aquilo que queremos. Se queremos seguir a Cristo ou se queremos desobedecer a sua palavra. Então, Paulo, ele fala dessa eleição feita de um modo geral. Todos nós somos eleitos, todos nós somos escolhidos. Agora, resta a nós aceitar esta eleição ou não. E ele nos elegeu para quê? Para que fôssemos santos. E a santificação, eu já disse outro dia, ela depende de nós. Para eu me santificar, eu preciso me aproximar de Deus. E como que eu me aproximo de Deus? Meditando na sua palavra, obedecendo a sua palavra, orando, jejuando. Cada vez que eu disse outro dia, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais santificados nós somos, mais santos nós somos. Então essa santificação depende de nós. Nós é que nos santificamos ou não, nos aproximamos de Deus ou nos distanciamos dele. Então, as bênçãos espirituais consistem nisso, na eleição que fora feita, nós somos escolhidos por Deus, Deus enviou o seu Filho para nos eleger, para nós sermos feitos santos e irrepreensíveis. Aí ele continua, bênçãos espirituais, e nos predestinou, no versículo 5, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, além de nós termos sido eleitos, ele ainda nos predestinou à salvação, ao filhos de adoção. E essa predestinação também, é bom deixar isso bem claro, que não é que algumas pessoas são predestinadas à salvação e outras não. Todas as pessoas são predestinadas à salvação. E aí eu volto ao livre-arbítrio. Quem quer ser salvo, decide por isso. Quem não quer, rejeita. Então a predestinação não é que alguns pregam, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Existem algumas teologias e teorias a respeito disso.
tem o calvinista e o arminianista, né? Arminiano e Calvino, que defendem essas teorias. Calvino defende da predestinação, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. Para eu ser salvo, eu preciso aceitar a Cristo. Ou seja, ele acha que Deus escolhe aquela pessoa e aquela pessoa, de um jeito ou de outro, ela será salva. Não. Aí não seria livre-arbítrio. Né? Quem decide o nosso destino somos nós. Embora Deus seja soberano e tenha todo o poder no céu e na terra, mas o destino com relação à salvação é decidido por nós. Nós escolhemos, nós decidimos. Para isso foi nos dado o livre-arbítrio. Então, Calvino prega a doutrina da predestinação, que, né, aquele que Deus escolhe ele não vai se perder, e Armínio não. Armínio prega a teoria de que nós precisamos nos aproximar de Deus. A salvação foi enviada para todos os homens. Já citei aqui há pouco João 3,16. A salvação foi enviada para todos os homens, mas os homens decidem se querem ou não ser salvos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, bênçãos espirituais, eleição e predestinados para filhos de adoção. Por que de adoção? Porque nós somos adotados. E como assim? Jesus veio primeiro, né, para o judeu. Por quê? Porque o judeu era o povo escolhido de Deus, é o povo escolhido de Deus, que Deus escolheu através de Abraão, para fazer deles uma grande nação. E qual era o objetivo de Deus na escolha de Abraão e da nação de Israel, que depois tornou-se Israel? Era que esta nação proclamasse o nome de Deus às outras nações. Mas, infelizmente, Israel não fez isso, não cumpriu o seu mistério, que era levar ou proclamar o nome de Deus às outras nações. O que Israel fez? Israel se virou as costas para Deus, na adoração a outros deuses, e isso fez com que Deus rejeitasse Israel. Quando Deus envia Jesus ao mundo, Jesus envia para Israel. É claro que, a princípio, tá? Para que não haja contradição na minha fala. Jesus veio para todo mundo, mas Jesus veio primeiro para o judeu. E onde está escrito isso? Está escrito na Bíblia. Aonde? Em João, Evangelho de João, capítulo 1. É um evangelho que eu gosto muito. Do capítulo 1 está escrito assim, ó. Capítulo 1, até onde eu citei do verbo, né, que se fez carne, que é a palavra, que habitou entre nós. E aí ele vai falando, né, discorrendo, João vai discorrendo no capítulo 1 do seu evangelho, e ele fala assim, no versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são esses seus? Os judeus. Mas aí no 12 ele complementa, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a princípio, Jesus veio para o judeu, mas como o judeu rejeitou a Jesus, então essa salvação planejada por Deus lá no início, antes da fundação do mundo, como diz a Bíblia, ela se estende a todos os povos. Então todo mundo tem acesso à salvação, não é só o judeu. Aliás, o judeu, ele para ser salvo, ele também precisa aceitar, crer em Jesus e aceitar a Jesus como Salvador de suas vidas, como Messias prometido, porque eles não creem em Jesus como Messias prometido. E para alcançar essa salvação, eles terão que crer também. Então, Paulo vai discorrendo nesse capítulo 1 da sua carta aos Efésios sobre essas bênçãos espirituais que nos alcançou e que nos alcança. E alcança quem? A todos. Primeiro, pela eleição, fomos eleitos, depois somos predestinados, né, como filhos de adoção, e aí no versículo 6, e aí fala ainda no versículo 5, fala, segundo o beneplácito de sua vontade. O que é isso, beneplácito de sua vontade? Segundo o querer de Deus, o desejo de Deus. Deus que tem o poder de dar a salvação a todos os homens. E aí esse beneplácito é conceder de forma imerecida, como é a graça, né? Nós não merecemos, mas de forma imerecida, Deus concede a nós este favor, esta graça, para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos adotados. Então, mas a todos quantos o receberam, João 1,12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que ele fala que nós somos filhos adotivos, porque o judeu é o filho legítimo, mas nós os adotivos.
Aí no versículo 6 ele continua, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Ou seja, tudo isso que Jesus fez, que Deus fez, é para o louvor da sua glória. Aí encerra o versículo 6 dizendo, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Ou seja, Deus se agradou de nós. Por isso que ele enviou Jesus. Ainda que nós não merecíamos, ainda que nós não merecemos até hoje, mas Deus se agradou de nós. E nós precisamos fazer com que Deus também se agrade de nós. Né? Nós precisamos agradar a Deus. E como é que nós agradamos a Deus? Nós agradamos a Deus obedecendo a sua palavra, crendo em Jesus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, vivendo a sua palavra. Não é só falar, mas é viver a palavra, é dar testemunho da verdade, é dar exemplo de atitudes, de vida, porque o maior testemunho que nós podemos dar é com a nossa vida, não são palavras. Palavras, muitas vezes fala-se, mas o proceder é totalmente diferente. O que é importante é o quê? É o nosso viver, o nosso exemplo. As nossas atitudes falam mais alta do que as nossas palavras. Então, ele continua, nas bênçãos espirituais, em quem temos a redenção, no versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Veja, novamente a graça de Deus aí. Então, pelo sangue de Jesus nós somos remidos. E que é remir? É comprar, é ser resgatado. E foi isso que Jesus fez, Jesus nos resgatou. Ontem eu falei da salvação, né? Quando alguém está se afogando no mar ou no rio, ou alguém está em perigo num prédio em chamas, né? Alguém vem e salva, resgata, é resgate de um perigo iminente. Nós estávamos assim, vivendo num perigo iminente de sermos lançados no inferno. Mas Jesus veio para nos remir, nos salvar, nos resgatar. Tem um versículo que diz que ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso é bênção espiritual. Veja que o apóstolo ele se detém apenas nas questões espirituais, ele não está falando de nada aqui de materialismo. Aí ele prossegue falando, acolheu-nos por sua vontade redentora, no versículo 8, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então, além de nos remir segundo as riquezas da sua graça, porque eu falei ontem, a graça é o quê? É o favor imerecido. E foi isso que Deus fez e faz conosco. Graça é isso, Jesus é a graça de Deus, Tito 2:11, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Veja, não é a uma parcela da sociedade, não, a todos os homens. Então ele prossegue, né, no versículo 8 a 12, ele fala desse acolhimento, acolheu-nos por sua vontade redentora, no versículo 7, e depois do 8 ao 12 ele fala, né, que fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Ou seja, através de Cristo, todas as coisas foram reunidas, tanto a humanidade como a natureza. Então, a morte de Jesus, ela regenerou não só os homens, mas também a natureza. Tem um versículo que o próprio Paulo escreve dizendo, né, que a natureza geme juntamente conosco, né, por causa do pecado, mas um dia essa natureza será restaurada. Então, essa regeneração ela é completa, tanto dos homens como da natureza. Então, Jesus fez isso, nos congregou novamente com Cristo. Como assim congregou-nos novamente com Cristo? Nós estávamos separados de Deus. O pecado ele traz a separação entre Deus e o homem. Quando Adão pecou lá no Éden, houve uma separação. Embora Deus ainda tenha ido ao jardim na tarde daquele dia conversar com Adão, mas depois houve uma separação. Adão foi expulso do paraíso, do jardim do paraíso, e houve uma separação. E aí o homem entrou em decadência. E essa decadência ocorre até os dias de hoje. Mas Jesus veio para isso, para reconciliar o mundo com Deus, o homem com Deus. E é através dessa morte de Jesus que nós somos reconciliados. Através da morte de Jesus que nós temos novamente esse acesso a Deus. Quando Jesus morreu lá na cruz, a Bíblia diz que o véu, existia um véu no templo que separava o lugar santo
do lugar do Santíssimo. O lugar santíssimo era só onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E esse véu foi rasgado de alto a baixo, de cima para baixo, dando o quê? A ideia de que agora todos os que aceitam a Jesus têm acesso livre ao lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Todos nós agora podemos entrar. Nós somos sacerdotes de Deus, todos nós que aceitamos a Jesus, somos sacerdotes de Deus e temos acesso franqueado à presença de Deus, livre. Podemos ir à presença de Deus a hora que quisermos, a hora que precisarmos, o dia todo, 24 horas do dia. Nós temos esse acesso livre a Deus através da oração, através da meditação da sua palavra. Então o apóstolo, ele continua falando ainda que foi nos revelado no versículo, eu vou ler aqui, continuar lendo, né? Então tornou-nos a congregar em Cristo. Depois no 11 ele fala, nele digo, em quem também fomos feitos herança, ou seja, nós recebemos a herança através de Cristo, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, ele está falando para a igreja de Éfeso, vocês estáis em Cristo, depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, além de tudo isso, né, que eu já citei aqui, que recebemos de bênçãos espirituais, ainda recebemos o selo da promessa. E que selo da promessa é esse? É o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar em nosso coração, em nossa vida, e nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. E agora nós somos templos de Deus, santuários de Deus, e nós devemos, através de nossa vida, exaltar o nome de Deus, louvar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, dar testemunho de Deus, dar testemunho da verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Então não adianta nós falarmos apenas, mas nossas atitudes serem contrárias àquilo que realmente a palavra de Deus exige que nós sejamos. Então essas são algumas das bênçãos espirituais que recebemos através de Cristo. Eu falei ontem que as bênçãos de Deus dada a Abraão, dizendo que em ti serão benditas todas as famílias da terra, eram bênçãos limitadas, bênçãos muitas delas terrenas. Mas as bênçãos trazidas por Jesus são bênçãos ilimitadas, não só materiais, mas principalmente bênçãos espirituais, que nos faz herdeiros da glória de Deus, que nos faz herdeiros do trono de Deus. Então, uma vez que aceitamos a Jesus, nós nos tornamos herdeiros de Cristo, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, para reinarmos juntamente com Ele o seu reino e a sua glória. E aí, encerrando esse tópico, né, esse primeiro tópico, ele fala da nova condição, né, a nova condição nossa em Cristo. Né, e a expressão em Cristo significa o quê? Que fomos abençoados com toda a bênção espiritual. É isso que Paulo retrata. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, não é apenas com uma bênção, é todo tipo de bênção que você possa imaginar, que nós somos abençoados por Deus através de Jesus. A começar pela salvação da nossa alma, que é o mais importante. O mais importante é a salvação da alma. É a esperança da vida eterna. É a esperança de que um dia iremos morar com Cristo. Isso que é importante. E é isso que nós precisamos, ter essa certeza, essa convicção de que em Cristo nós somos herdeiros do seu reino e da sua glória. E que nós alcançamos todo tipo de bênção através da morte de Jesus lá no Calvário. O oposto de Adão. Adão fez o quê? Ao pecar, ele tornou toda a humanidade escravizada, escravo do pecado. E Jesus veio fazer o quê? Veio libertar a humanidade dessa escravidão e trazer liberdade. Em Gálatas 5, o primeiro versículo do capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aí ele está falando aos Gálatas porque havia uma tendência daqueles que haviam aceitado a Jesus a quererem retornar
ao seu passado a guarda da lei, porque os judeus estavam pressionando os gentios a guardarem a lei. Mas nós somos livres em Cristo e somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais concedidas na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe a todos vocês.